Mateus capítulo 10, versículo 28, a Bíblia diz assim: Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir a alma, como o corpo, no inferno. Repete comigo, no inferno. Se assente, por favor. Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus ele está comissionando os seus discípulos para a missão dos 12. Jesus, ele os chama, derrama autoridade sobre eles e diz o seguinte: vocês vão pregar nas cidades circunvizinhas, nas regiões em que eu vou mandar vocês. E nessas cidades em que eu enviar vocês, eu vou derramar autoridade para que vocês possam curar, para que vocês possam libertar, para que vocês tenham autoridade para ministrar o meu evangelho. E digam a eles que está chegado o reino de Deus. Então os discípulos recebem aquela autoridade e vão. Antes de ir, Jesus ele começa todo o capítulo 10, tem uma conversa de mesa com eles, e começa a passar algumas instruções, tais quais, uma delas nós lemos aqui agora no versículo 28, que diz: quando vocês forem, parafraseando, quando vocês forem ministrar nessas casas, vocês precisam estar atentos. Por quê? Porque pode ser que vocês cheguem em um local e vocês não sejam bem recebidos. Então, nesse local, vocês bate a poeira dos seus pés e vai embora. Para essas mesmas pessoas, Jesus também diz: quando vocês forem recebidos por esses que negarem o evangelho, vocês precisam ter em mente, é melhor temer a estes homens que podem matar o corpo, ou é melhor vocês temerem a Deus, que pode destruir o corpo e também destruir a alma? E Jesus acrescenta: no inferno. O pregador que mais falou sobre o inferno nos 66 livros da Bíblia foi Jesus. De todo o seu compêndio literário, de tudo que Jesus pregou, mais de 40% das pregações de Jesus contém inferno inserido nelas. E quando Jesus me inspirava a falar sobre esse tema, eu falei: Jesus, não é comum, não é normal. Mas enfim, e eu confessando, eu desisti de tentar entender por quê. E estou aqui pregando. Quando nós falamos sobre o inferno, nós fazemos algumas perguntas, tais quais: o que é o inferno? O inferno, ele é o local onde Deus vai manifestar a sua ira e a sua justiça. O inferno é o local destinado para que Deus mostre, revele a ira de Deus contra Satanás e os demônios e o pecado. Porém, aqueles que servem a Satanás ou são escravos do pecado sentirão consequentemente a ira de Deus sobre eles. Por quê? Porque eles são escravos do pecado. Se o pecado for castigado, condenado, essas pessoas serão condenadas juntamente com ele. Só que nós olhamos aqui e falamos: o inferno ele é uma palavra muito forte, é um castigo muito grande. Quando nós observamos tudo que a Bíblia nos ensina sobre o inferno, nós olhamos e vemos coisas grandiosas ali. Mas o próprio Jesus disse, ele enfatizou em Mateus capítulo 5, se o teu olho te faz pecar, arranca ele, porque é melhor você entrar com um olho no reino de Deus, do que com os dois ser lançado no inferno. Se Jesus parou o sermão da montanha para falar de inferno, quem sou eu para burlar o que ele me manda pregar aqui? Então, Mateus capítulo 5, Jesus vai enfatizar a importância que é não ser lançado naquele lugar. Jesus,
ele começa falando sobre isso. Em Mateus capítulo 10 ele enfatiza novamente, e nós vamos mergulhar um pouco sobre o que é isso. O inferno, como eu já disse, é um local de castigo e condenação eterna, local onde a justiça de Deus vai ser manifesta, e local onde o diabo e seus demônios serão condenados eternamente. Algumas características do inferno para nós entendermos o que é, tudo que eu disser aqui, queridos, é biblicamente embasado. Eu não falarei de informações que nós temos terceirizadas, secundárias. O que eu vou dizer é o que está na Bíblia. O restante é achismo. Pode ser que seja verdade ou mentira. Eu vou falar do que é Bíblia. O inferno, Jesus, quando ele falava sobre, ele caracterizava e chamava ele como Geena. Geena era o lixão daquele tempo. O local onde todo o lixo era colocado. O problema é que no Geena, de tempo em tempo, era se colocado fogo lá, para que assim o espaço pudesse se ir comprimindo e eles pudessem lançar cada vez mais lixo ali. Só que quando Jesus falou do Geena como local de castigo eterno, Jesus enfatizou: ele é um local onde nós seremos lançados, ali, para os ímpios, é claro, serão lançados, porém ali, o bicho não morre, e o fogo não apaga. O lixo, o lixão naquele tempo, o Geena, colocava-se fogo de tempo em tempo, mas o Geena de Cristo não apaga o fogo nele. Um local também que é destinado para a condenação dos ímpios, do diabo e do pecado, é um local onde Apocalipse vai chamar de um local de densas trevas. A mesma menção de trevas onde nós temos nas 10 pragas no Egito, onde as trevas eram tão densas que era até palpável. Ou seja, o inferno é um local onde não há beleza alguma. O inferno é um local onde a única luz que há nele é do fogo que estará queimando ali. O inferno é um local onde o machucado ele não cicatriza. Na grande tribulação é mencionado que os homens correrão atrás da morte e a morte fugirá deles. E o inferno é pior do que a grande tribulação. Quanto tempo dura, irmão Caio, esse inferno? Eternamente. E a pergunta que sempre é feita é: mas por que eternamente? Se eu pecar 70, 80, 90 anos, eu vou sofrer eternamente? É injusto. Só que toda vez que é falado sobre o inferno na Bíblia, é sempre feito um comparativo. Vocês lembram que eu acabei de pregar aqui? Mateus capítulo 5, verso 29. Jesus diz: é melhor você arrancar um olho e entrar no reino de Deus, do que você com os dois ir para o inferno. Sempre que é dito sobre o inferno, há um comparativo entre céu e inferno. Ou seja, se o céu para nós é eterno, o inferno também é eterno para quem pecar. Se eu me arrepender dos meus pecados, e viver uma vida com Cristo, e eu vou desfrutar dessa atitude minha eternamente, quem não ter a mesma atitude vai sofrer também eternamente. Um exemplo que eu posso te dar simples é: se nós estivermos aqui e passa um inseto aqui no meio e eu piso sobre esse inseto para matá-lo, não é muito problema, não é tão escandaloso assim, a consequência é pequena. Se eu descer daqui agora e o nosso irmão Cadu me der um tapa na cara, a consequência é um pouco maior. Se eu for ali na rua agora e dar um tapa na cara de um policial, a consequência é maior ainda. Se eu for ali e conseguir em Washington DC entrar dentro da Casa Branca e dar um tapa na cara de Joe Biden, a consequência é maior ainda. E a pergunta que nós fazemos é: qual é a consequência de se ofender a Deus? Conforme a pessoa que recebe a ofensa tem mais autoridade, maior é o castigo. Sendo assim,
uma ofensa contra um Deus santo, justo e eterno, a consequência é eterna. Quanto tempo dura? Eternamente. Onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Quando nós estamos pregando aqui, nós chegamos com o bom coração a apresentar o Evangelho para vocês, dizendo: vem para Jesus. Jesus tem um céu para você. Vem para Jesus. E o Espírito Santo vai abençoar a sua alma e equilibrar todas as suas emoções. Vem para Jesus, que Ele prospera os seus caminhos. E nós viemos por aqui pregando o Evangelho. Mas Jesus hoje, Ele quer pregar o Evangelho, é por aqui. É pelo outro lado. Nós pregamos dessa forma por conta da nossa geração. A nossa geração é fraca. Então nós temos que ir alisando para ver se convencemos a pessoa. Mas Jesus está falando aqui. Ou nós entendemos que nós estamos ofendendo um Deus santo, eterno e justo. Ou nós não entendemos o Evangelho que estamos pregando aqui. A seriedade do cristianismo. Existe seriedade no que nós estamos fazendo aqui. Se o benefício é eterno, o castigo também é eterno. E eu e você não podemos brincar de dizer: eu entreguei a minha vida a Deus. Essas são as características do inferno, e tem muitas outras, mas eu preciso acelerar. Ausência total de beleza, lugar sem luz. O tempo de duração do inferno é esse. Mas eu gostaria de ir para uma lista com você das pessoas que não vão entrar no reino dos céus, mas vão entrar no inferno. 1 Coríntios, capítulo de número 6. A Bíblia vai mostrar para nós quais são as pessoas que vão entrar no reino, no inferno. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Se você tiver a sua Bíblia, eu convido você, por favor, abra ela, para que você possa acompanhar comigo e nós não acrescentarmos nada. Em Bereia era feito isso. Se o pregador falasse bobagem, os bereanos, está falando bobagem aí, e pausava o culto na hora. Então, por favor, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante. A Bíblia diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras. Eu vou pausando aqui. Idólatras. Idólatras são todas aquelas pessoas que colocam qualquer outra coisa no lugar de Deus e fazem daquilo a sua maior prioridade. Fazem daquilo tudo aquilo que ela tem como maior bem de vida. Idolatria, nós conhecemos e até acusamos algumas religiões que nós temos próximas como idólatras. Olha, e para ser bem claro, irmão, já estou no tema de inferno mesmo, vamos colocar tudo aqui para fora. Nós caracterizamos e sabemos que a adoração a Maria é pecado, é idolatria. Porém, nós protestantes, se não ficarmos atentos, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Um pregador, um cantor, prosperidade, qualquer outra coisa que se coloque no lugar de Deus é idolatria. Ou seja, se eu estou aqui e continuo servindo a Deus pelos benefícios que Ele me dá, os benefícios de Deus são o meu ídolo. Se eu estou aqui pregando porque eu gosto do dom que Deus me deu de pregar, e a minha maior ênfase é servir ao dom que Deus me deu, eu consigo transformar uma bênção que Deus me deu em maldição, fazendo com que o meu dom seja o meu ídolo. Então, se eu não entro no culto sabendo quem eu estou cultuando, eu estou idolatrando e achando
que estou adorando a Deus. Se nós não prestarmos atenção, Jesus fica lá na rua e o culto continua como se nada tivesse acontecido. Irmão Caio, você está pegando pesado. Apocalipse capítulo 2, se não me falha a memória, a igreja de Laodiceia estava pregando, fazendo culto, adorando, ofertando, orando, o culto rolava, a estrutura da igreja crescia, tudo dava certo, e Jesus do lado de fora da igreja. No Antigo Testamento, o povo de Israel adorava, sacrificava, servia, até que eles decidiram reformar a igreja, encontraram o livro da lei escondido lá, perdido. Então a pergunta que fica é, se eles estão cultuando sem o livro da lei, quem que eles estão cultuando? Então, pela Bíblia, é possível, tranquilamente, nós cultuarmos a Deus sem Deus estar no culto. Isso é idolatria. Segundo, nem idólatras, nem adúlteros. Queridos, adúlteros, eu não vou espiritualizar, é uma mensagem expositiva, eu vou falar o que está no texto. Adúlteros são todas aquelas pessoas que têm criança aí não, né? Tem vida sexual ativa fora do casamento. Todas as pessoas que têm vida sexual ativa fora do casamento, pela Bíblia, não pela Globo, não pelo que o povo pensa aí fora, não pelo que o seu amigo do Facebook acha, mas pela Bíblia é adultério. Então, os adúlteros, aqueles que desfrutam de um prazer sem ter a responsabilidade do mesmo, não herdarão o reino dos céus. Queridos, se nós tivéssemos mais mensagens assim, muita dor de cabeça que o pastor Aguinaldo passa, ele não teria. Muita dor de cabeça que muitos pastores aí passam, nós não teríamos. Mas eu confesso, o número de pessoas no culto possivelmente seria menor. Mas, nem idólatras, nem adúlteros, continuando, nem homossexuais passivos ou ativos. Isso aqui está muito claro, mas hoje em dia a cultura está tão distorcida que nós precisamos falar a respeito disso. Ter desejos homossexuais não é pecado. Pecado é consumá-los, porque as nossas vontades estão caídas por conta do pecado. Então, possivelmente, você conheça ou até mesmo seja essa pessoa. Eu confesso, é claro, que não é fácil esse tipo de vida, você se abster das suas vontades para servir a Deus. Mas todos os cristãos aqui estão fazendo isso. Então, consumar esse desejo de tentar fazer uma aliança com uma pessoa do mesmo sexo, ter uma vida sexual ativa com uma pessoa do mesmo sexo, tentar ter um relacionamento homoafetivo, a Bíblia está dizendo que essas pessoas não herdarão o reino dos céus, sejam passivos, sejam ativos. Possivelmente, você encontra igrejas por aí que não tenha problema. Só peça para eles explicarem esse texto aqui para você. Queridos, em toda a história da humanidade, homossexualidade, ela por vezes foi aplaudida e por vezes foi rechaçada, essas pessoas foram perseguidas. Hoje em dia, ela está sendo aplaudida novamente, na maioria dos países do nosso planeta. O que isso nos ensina? Nos ensina que nós não podemos observar o que a cultura diz. Porque se nós observarmos o que a cultura lá fora diz, hoje é aplaudido. Mas há 100 anos atrás, essas pessoas eram perseguidas. Então, se hoje eu tentar mudar a Bíblia, porque lá fora é aplaudido, não vai fazer sentido. Então, se a Bíblia diz que é pecado, me perdoe, mas é pecado.
Irmãos, tudo que eu estou pregando aqui, não olhe para mim dizendo, quem é o Caio para falar isso? O Caio, eu já vi o Caio pecando ali, falhando ali, e se você viu, peço perdão para você e para Deus por isso. Mas, não analisa o Caio, analisa o que eu estou pregando. Aleluia. Se eu falar o que não está na Bíblia, aí você pode anular o que eu estou dizendo. Mas não me observe para anular, observe o que eu estou pregando aqui. Nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões. Algo simples, mas está aqui. Ladrão é alguém que pega aquilo que não é dele, que deseja aquilo que é do outro, e além de desejar, consuma esse desejo. Além de ladrões, nem, meu Deus, avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que facilmente se encaixa com o idólatra lá do começo. Avarento é alguém que ele tem, e ele está vendo alguém precisando, mas ele nega, porque o prazer dele de ter é maior do que o de ajudar. Isso é alguém avarento. Isso é alguém tal qual Deus não pode confiar. Deus não pode dizer, deixa eu depositar recursos em você. Por que não? Porque Ele não vai compartilhar. Porque o maior amor dessa pessoa, o próprio Jesus diz, é mamon, é o dinheiro. Essas pessoas que amam mais a Deus, amam mais mamon do que a Deus, elas não herdarão o reino dos céus. Nem alcoólatras. Quando Paulo está falando isso aqui, ele está falando para a igreja, irmão, em Corinto. Ele está falando para uma cidade que, chutando baixo, tá? 80% dos homens, quando você andasse para a rua pela manhã, você encontraria eles bêbados, caídos na sarjeta, porque passaram a noite inteira bebendo bebida alcoólica. Então Paulo está falando que os alcoólatras não herdarão o reino dos céus para uma cidade, tal qual 80% deles são alcoólatras. Essas pessoas que dedicam a sua vida para desfrutar do prazer da bebida e amam mais a bebida do que a sua própria família ou o seu Deus, elas não entrarão no reino dos céus. Nem trapaceiros, melhor dizendo, nem caluniadores. O que é um caluniador? Um caluniador é uma pessoa que observa a vida do outro, que cuida da vida do outro, e em cima de suposições, ela conta uma história para outro, sobre esse primeiro outro que ela viu. E além dela criar essa história, ela vai espalhando essa mesma história para todos os outros. E toda a comunidade é infectada por essa calúnia, que ela supôs que é verdade. Esse caluniador, ele se importa mais em ter a informação privilegiada do que em ajudar o próximo. É o prazer de saber o que o outro não sabe. É o prazer de ter a informação que o outro não tem. Quando nós observamos isso, nós vemos que o prazer dessa pessoa não está em Deus, está em ter certos privilégios de informações. E isso faz com que o corpo de Cristo, igreja, seja contaminado. E com isso, todo o trabalho que o Espírito Santo tem de vir dando maturidade para a igreja, essa pessoa com a calúnia vem destruindo o que o Espírito Santo está fazendo. Quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Paulo, não sou eu. O apóstolo Paulo, para a igreja em Corinto, a mesma igreja que uma irmã está colocando a outra na justiça, por conta de problemas internos na igreja.
Então Paulo não fala isso à toa, Paulo fala e sabe com quem Paulo está falando. Essas pessoas, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, não herdarão o reino de Deus. O que é um grande problema é que quando nós falamos sobre caluniadores, quando nós falamos, por exemplo, sobre alcoólatras, quando nós falamos, por exemplo, sobre avarentos, hoje em dia nós temos essa mentalidade, e não é maravilhoso isso, a mentalidade de que é um problema na infância, de que a psicologia pode ajudar, de que uma terapia vai alcançar essas pessoas, de que hoje ela é alcoólatra porque o pai bebia, hoje ela é caluniadora porque ela aprendeu assim na infância, ou algo do tipo. Então nós recorremos à psicologia para tratar tudo isso, e é muito bom. Terapia e psicologia são excelentes, são meios que Deus usa para nos abençoar. Porém, como Deus está hoje caminhando conosco por outra via, hoje nós estamos não indo para essas pessoas que realmente precisam de um psicólogo. Nós estamos falando hoje com pessoas que não precisam de psicólogo, mas que precisam só de um choque. E esse choque é Deus falando: caluniador, alcoólatra, avarento e todos os outros dessa lista não herdarão o reino dos céus. Você pode pregar, você pode pastorear, você pode cantar, você pode ser o papa, Deus não vai abrir a porta dos céus para essas pessoas. Quem disse isso? A Bíblia, não sou eu. Fale com Deus. Verso 11. Assim foram alguns de vocês. Vou repetir. Assim foram alguns de vocês. E agora, se passaram cerca de, acho que 30 minutos que eu estou pregando, nós vamos para as boas notícias. Quem está aí, dá glória a Deus. Qual é a boa notícia, irmão Caio? O apóstolo Paulo disse: assim foram alguns de vocês. Paulo está dizendo, essas atitudes estão no passado. Não acontece mais hoje, Corinto. Não acontece mais, e não acontecia com todos, aconteceu com alguns. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que o Evangelho transformou essas pessoas. Se o Evangelho transformou uma pessoa que era alcoólatra, uma pessoa que caluniava, uma pessoa que era adúltera, uma pessoa que era avarenta, quer dizer que o Evangelho realmente molda o ser humano. Então o poder do Evangelho é muito maior do que apenas pregar. É muito maior do que todos os dons descritos em 1 Coríntios. O poder do Evangelho é um poder que muda de dentro. O que está lá na alma. O que eu acabei de dizer aqui, que a psicologia resolve, o Evangelho também resolve. Assim foram alguns de vocês. E olha que coisa linda que tem aí. Tem um ponto na mesma linha. Sendo assim, continuação. Mas, repete comigo só para ficar legal. Mas, ô glória, irmão. Toda vez que você lê a Bíblia, quando tiver um mas, você já pode erguer a mão e dar glória a Deus. Sempre. Pode ler qualquer texto. Quando tiver um mas, você já dá glória a Deus antes. Depois pode continuar lendo. Olha o que a Bíblia diz. Mas vocês foram lavados. Oh, glória. Olha, a primeira glória desde que eu comecei a pregar. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Em quem? No nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Eu achei que ia toda sem glória, mas foi benção.
Então, esses irmãos de Corinto, eles foram lavados, eles foram santificados, eles foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu gostaria de enfatizar essas 3 palavras com você. Lavados, ou seja, eram pessoas com as suas vestes manchadas pelo pecado. Mas veio Jesus, pegou a veste que estava sobre o pastor Aguinaldo, tirou dele, deu a veste que estava sobre ele, deu para o pastor Aguinaldo, e lavou a veste suja que estava sobre o nosso pastor, e agora ele pode andar com a roupa alva como a neve. Isso é ser lavado, pecados perdoados. Essas pessoas também foram santificadas. Sabe o que é ser santificado, queridos? É mensagem positiva, tá bom? O que é ser santificado? Santificado é alguém separado e ungido. Alguém que é consagrado a algo ou alguém. Oh, glória, irmão. Por isso que o nosso Jesus é chamado de ungido, o consagrado, o santificado, ou seja, é alguém que tem um propósito pelo qual está vivo, e o propósito é trazer o reino dos céus para a terra. Essas pessoas que antes andavam com essas ações, agora são lavadas pelo pecado, são santificadas também pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e elas foram justificadas. E eu gostaria de parar nessa. A pergunta que eu faço é, de todas as informações que eu dei sobre o inferno, então quem escapará de lá, irmão Caio? Quem escapará de lá são as pessoas que foram lavadas, são as pessoas que foram santificadas e também aquelas que foram justificadas. Queridos, é uma mensagem muito simples, mas eu posso apostar com você, e aí crente não aposta, hein? Vamos lá. Mas eu posso apostar com você, que na igreja, em geral, tá bom? Não New Chance, em geral, mais 50% dos cristãos não conseguem explicar o plano da salvação. Então nós estamos aqui hoje, falando a base do evangelho. Qual é? O fato de nós estarmos caídos em nosso pecado, e o que o Senhor Jesus Cristo fez em nossa vida. Que foi, de novo para gravar, que foi lavar, repete comigo, lavar, santificar e justificar. Quem escapará de lá, irmão Caio? Aqueles que se arrependerem e se converterem dos seus caminhos. Todos aqueles que caminharem em arrependimento dos seus pecados e se converterem, porque só arrepender e continuar na mesma não adianta. Aquele que se arrepender e se converter, essas pessoas alcançarão misericórdia. O que isso quer dizer? Uma mudança de 180 graus. Se eu estava indo para lá, agora eu passo a ir para lá. Totalmente modificado o meu destino, totalmente modificada a minha prioridade, totalmente modificado o meu sonho e projeto de vida, totalmente modificado aquilo que eu tinha como principal objetivo, mudou totalmente, porque agora Jesus me alcançou. Essas pessoas que têm essa mudança de direção completa, agora estão lavadas, santificadas e justificadas. Apocalipse capítulo 20, nós temos um texto que diz a respeito do grande trono branco. Essas pessoas que passarem por lá, quem está me ouvindo diz amém. Amém. Fala comigo, eu não estou cansado de ouvir. Ô glória. Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que lá nós temos o tribunal do grande trono branco, cujos céus, eles até fugirão desse momento. Olha o nível dele. Quando Apocalipse capítulo 20 se cumprir, o grande trono branco começar o seu julgamento, essas pessoas que não se arrependeram, que não se santificaram, que não foram justificadas, elas serão julgadas nesse lugar. Sabe o que a Bíblia diz? Que essas pessoas serão julgadas pelas suas obras.
E só o fato de João dizer que elas foram justificadas, que elas foram, melhor dizendo, julgadas pelas suas obras, já é para a gente dar glória a Deus. Porque nós, todos aqui, em nome de Jesus, que subiremos para os céus com o nosso Senhor, nós não seremos julgados pelas nossas obras. Nós seremos julgados pela obra de Cristo. Porque a minha obra não dá conta. Então, já que a minha obra não dá conta de me salvar, eu me escondo na obra de quem tem poder para me salvar. E o único que tem poder para me salvar é o sangue de Cristo na cruz. Oh, glória! Então eu me escondo em Cristo, porque se eu não me esconder em Cristo, eu vou ser julgado pelas minhas obras. Mas quando eu me escondo em Cristo, o sangue dele me blinda. Apocalipse 20, nós temos essa informação. Mateus capítulo 13, verso 29 e 30, vai falar a respeito da parábola do joio e do trigo. Um semeador semeou em sua terra, e à noite veio um outro alguém e jogou joio no meio do trigo. Então acordaram de manhã, depois de um certo tempo, começou a crescer trigo e joio junto. Então aqueles que iriam colher disseram ao dono do terreno: ei, você quer que a gente arranque o joio daí? Alguém fez isso aí, ó. Eu preciso arrancar o joio. O que o dono do terreno diz? Não arranca não. Deixa crescer no meio. Sabe o que quer dizer, irmão? Que crescimento não quer dizer nada, porque joio também cresce. Joio também ganha volume, joio ganha nome, joio ganha seguidor também. Joio, ele cresce igual. Só que Jesus disse algo maravilhoso: não arranca não. Sabe por que não arranca não? Porque no final eu mesmo vou separar trigo para cá e separar joio para lá. Oh, glória a Deus! Você tem um glória a Deus para dar por esse Deus que é maravilhoso aí? Oh, glória a Jesus! Eu não preciso me preocupar com o joio, pastor Aguinaldo. Nós não precisamos nos preocupar com o joio, porque o dono da igreja vai dar conta deles. Oh, glória a Deus! Não se preocupa, irmão, não se preocupa. Descansa, porque ele é o dono do terreno. Sabe o que vai dizer? Ele fala assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o trigo, deixar bem juntinho assim em feixes, e vou colocar lá, dentro do meu, como é que chama? O depósito, dentro do meu depósito. E o joio eu vou arrancar e vou lançar no fogo. Não sai, glória. Tinha certeza que não ia. Tinha certeza. Então o que nós perguntamos aqui é: o joio estava lá, no mesmo terreno, tomando o mesmo sol, recebendo a mesma água da chuva, recebendo o mesmo vento, no mesmo terreno, às vezes crescendo até mais, mas ele escolheu ser joio. E Jesus diz que o joio, estou falando bem pausado, que é para pegar mesmo. Jesus diz que o joio, ele, não sou eu, não é o pastor Aguinaldo, não é nenhum homem, ele está vendo quem é joio e quem é trigo, está vendo quem tem aparência e quem realmente vem para nutrir. Ele vai separar o joio para lá e vai separar o trigo para cá, e o trigo vai se juntar a todos os outros trigos e estarão no depósito do dono do terreno. E o joio, para acabar com glória, vai vir para cá
e vai ser lançado no fogo. A Bíblia diz que o trigo aguentou firme, pastor Aguinaldo. O trigo teve que aguentar o sol que queimava. Mas o mesmo sol que queimava ele, fazia com que ele crescesse. O trigo precisa do sol para crescer. O trigo teve que aguentar os ventos passando para lá e para cá. Mas pelo fato dele estar bem enraizado, o vento não levava. O trigo teve que aguentar a chuva. Mas a chuva, que era ruim de aguentar por conta do tempo nublado, do momento, era a mesma que fazia ele crescer. Então ele se manteve como um trigo até o final. Vou repetir isso aqui. Ele se manteve como um trigo até o final. Constância. Vou repetir. Constância fez com que o trigo chegasse trigo até o final e o momento da colheita. E no momento da colheita, Jesus separou para lá e para cá. Pode ser que você não acredite, irmão, no arrebatamento. Pode ser que você seja pré, pós, amilenista, não sei o que você é. Mas o que eu estou pregando aqui é sobre o inferno. E inferno é pós-morte para alguns. Então, crendo ou não no arrebatamento, na morte você tem que crer. Na morte não tem como duvidar. Na morte é inevitável. Então a palavra que eu estou trazendo aqui hoje é para preocupação pós-morte. E eu oro a Deus para que nem morrer nós venhamos morrer, que sejamos arrebatados. Mas se a morte nos alcançar, nós vamos saber se nós vamos ser lançados no fogo ou se nós iremos para o depósito com todos os outros trigos. Quem está entendendo diz amém. Então, irmão Caio, o que é que me salva? O que te salva não é apenas deixar de ser caluniador, não é apenas deixar de ser alcoólatra. Resumindo, o que nos salva não é apenas fazer o que é certo. O que me salva não é apenas deixar de fazer certas coisas, mas é um combo. É não fazer as coisas erradas e fazer as coisas certas. Nós podemos conhecer pessoas que têm um casamento de 50 anos. Se ela não tem Jesus, ela vai para o inferno com um casamento de 50 anos. Nós podemos conhecer pessoas de um caráter maravilhoso, Estevão, onde ela arranca a roupa do corpo para te dar, de tão bom coração que ela tem. Mas oferta e semeadura não salva. Eu posso conhecer pessoas que não contam uma mentira faz décadas, mas eu deixar de mentir não me salva. O que eu faço não me salva, mas o fato de eu me esconder no sangue de Jesus, é isso que salva o crente. Eu conheço um rei que é chamado de Davi. Ele adulterou e matou o marido dela ainda, mas ele se arrependeu com tanta genuinidade, que hoje ele está salvo, e o nosso mestre, o nosso rabi, o nosso Deus é conhecido como filho de Davi. Fazer o que é certo não me salva, deixar de fazer também não me salva, mas me esconder em Cristo e dizer: Deus, se não for o teu sangue eu não consigo, Deus, eu me arrependo, Deus, me salva de mim mesmo. Então a graça, a misericórdia nos alcança e Ele nos livra do fogo do inferno. A única coisa que salva é Cristo.
o único poder para salvar o homem. Como 2 Timóteo 2,5 vai dizer, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro meio. Não é pregar bem, não é tocar muito, não é ficar na porta servindo. Isso é consequência de ter Jesus. A base é ter Jesus. Quando nós focamos em ter Jesus, fica mais fácil de eu parar de falar dos outros. Por quê? Porque Jesus é minha base. Como é que eu vou falar dos outros se Ele me salvou? Fica mais fácil de eu me livrar de ser avarento. Por quê? O dono do ouro e da prata é meu Deus. O dono do ouro e da prata não negou o filho dele. Você acha que ele vai negar um salário para eu conseguir pagar minhas contas? Quando eu tenho Jesus como base, fica mais fácil de vencer o pecado, irmão. Sabe por que o pecado nos consome? Porque Deus perdeu o posto de prioridade da nossa vida. Se Ele perder o posto de maior prioridade, o pecado vai me alcançar.